Calma, tá iniciando. Nossa, meu monitor. Bom dia, gente. A gente vai fazer uma apresentação aqui para vocês, só para vocês terem uma base do que falar. A gente já mandou o documento, mas a gente acha importante também apresentar dessa forma. Então, a apresentação é o meu curso na UNB. Pode passar, Gabi. A gente vai começar com a apresentação. A gente colocou as nossas apresentações aqui, mas eu acredito que seja legal também vocês criarem uma cópia e colocarem a de vocês, para não ficar aquela coisa tipo, tá, as meninas, mas e quem é que tá falando com a gente? Então, a gente colocou aqui nossas apresentações, mas é coisa breve, vocês podem passar, acredito eu, né, Lê? É só porque a gente quer se apresentar, né? Tipo, para as outras meninas do polo, tipo, vocês vão apresentar o curso de quem? Aí vocês apresentam as outras monitoras. Isso. Aí apresenta sim, e aí se sintam mais que convidadas para colocar de vocês também. Quer falar, Lê? Então, o primeiro slide é mostrando o nosso campus, porque é bem desconhecido. Eu acho que geralmente as pessoas não têm contato com ele. Então, o pessoal que já está na UNB tem até contato com prédios que são parecidos, lá com o FGA, que inclusive mudou de nome, agora é FCTE. E aí vocês podem comentar que, assim, o prédio é muito bonito, é muito organizado, sempre é muito limpo, só que, assim, ele é muito pequeno. A gente mostra até algumas partes no vídeo, e lá a gente tem 3 prédios, sendo um o que a gente tem aula, um de pesquisa e o outro dos professores. Então, assim, é muito organizado, muito lindo, mas é muito pequeno. Sim, eu acho legal também essa parte aqui para vocês levarem como outras alternativas também para as meninas. Porque muitas vezes ouviram falar da UNB, só ouviram falar da Asa Norte, muitas vezes algumas pessoas têm, né, alguns pensamentos, tipo, a Asa Norte é muito longe e tal, então talvez seja uma possibilidade para elas. Não só esse campus, como também tem os outros campos da UNB, né? Tem Pamatina, Ceilândia. A gente quis trazer esse porque é o nosso, mas acho que é legal também a gente tratar, aproveitando a oportunidade, um pouco desse panorama de que há outros campos, que a UNB vive em vários cantos do DF. Pode passar? Uhum. Aqui tem as formas de ingresso. Então, para falar com as meninas sobre o programa de avaliação seriada, o Enem e o vestibular tradicional, que são as 3 formas que elas podem entrar estando no ensino médio, né? A gente colocou essas 3 por conta disso, porque a gente está apresentando aí para as meninas da escola, então acredito que essas sejam as maiores possibilidades que elas têm. E a gente foi falar da tal carta de Hogwarts, né? Isso aqui a gente pode explicar, a Letícia vai me ajudar, mas isso aqui é um pouquinho específico. Quando a gente passa no vestibular da Faculdade do Gama, né? É porque a gente tem o costume de falar FGA, mas, enfim, como a Letícia falou, mudou de nome, agora é FCTE. Quando a gente tem o costume de falar da Faculdade do Gama, a gente pode entrar querendo já uma engenharia específica, mas durante um ano, até o terceiro semestre, você cursa engenharias. No teu SIGA, no teu sistema, tu vai estar cursando engenharias. E só depois tu escolhe a tua engenharia. A gente vai apresentar elas aqui, mas são 5 engenharias diferentes, cujo software é uma das nossas. Então, a gente foi aluno de engenharias por um ano, e agora no terceiro semestre, a carta de Hogwarts, que não é nada mais nada menos que um e-mail que chega na tua conta estudantil, para tu escolher o curso que tu quer. Então, no caso, a gente escolheu o software e aí o processo, enfim, a secretaria processa e oficialmente somos alunas do curso de software. Mas esse um ano ele é unificado, cujo fluxograma são de matérias do ciclo básico de engenharia. Então, os alunos vão ter mais contato
com cálculo 1, cálculo 2, física, probabilidade estatística, desenho industrial, que é ali para estudar AutoCAD. São matérias bem mais generalistas do curso de engenharia, propriamente dito. Há 2 cadeiras ali de programação. Quer falar algo, Lê? E isso é muito legal porque quando a pessoa entra e sabe que só gosta da área de exatas, mas não sabe que engenharia quer fazer, isso é bom porque aí você pode pegar matérias das outras engenharias enquanto você vai se decidindo. Você tem contato com todo mundo das outras engenharias, então você pode ir conversando das que você está indecisa. E quando chega no terceiro semestre, você realmente ter a melhor escolha. Sim, a Lê falou dessa questão da gente olhar, porque também no segundo semestre tem as matérias vitrines, né? Então a gente tem uma matéria vitrine para cada curso. No caso de software, é a matéria de desenvolvimento de software, que não precisa estar no segundo semestre para fazer, mas quem tá tem uma certa prioridade ali para cursar a matéria. Então você tem um período de 1 ano para explorar em projetos, apresentações, equipes, empresa júnior, que a gente vai conhecer, que a gente vai falar também, dos cursos para ver qual você realmente quer. Aí agora a gente falando dos auxílios, a gente acha importante colocar isso, porque muitas das vezes a gente está falando com as meninas de baixa renda e tornar o NB mais possível, falando dos auxílios. Então, os auxílios funcionam da mesma forma, tanto lá no nosso campus quanto no Daci. A gente tem uma assistente própria, então ela tem a salinha dela lá no campus, o que não facilita muito, tipo, em questão de processo, porque continua demorando muito, mas se você precisar de atendimento, é mais fácil do que você ter que ir lá para o Daci só para ser atendido. Então, a gente tem a nossa e a gente pode ir lá na salinha dela. Eu acho que os principais auxílios que a gente pode falar para as meninas que tem é o de permanência, que você ganha R$ 700 por mês para você continuar os seus estudos. De alimentação também é muito importante. E você ganha alimentação gratuita as 3 refeições todos os dias. Tem o digital. O digital é você ganhar 2.500 para você comprar ou um tablet ou um computador, ou seja, alguma ferramenta que vá auxiliar nos seus estudos. Tem o de saúde mental, que é você ter o dinheiro, eu não lembro quanto exatamente, mas é uma boa quantia para você cuidar da sua saúde mental, seja para comprar medicamentos ou atendimentos particulares. E o de moradia, que é para você ter o auxílio para você pagar um aluguel mais perto da faculdade. É isso. Você falou das bolsas de extensão e pesquisa, Lê? Aqui no slide? Que eu não lembro, acho que não. Não, mas a gente pode comentar quando estiver falando das oportunidades, porque são bolsas que elas até no ensino médio elas podem conseguir. Ah, então tá bom. E aí vamos para as engenharias. Obviamente a gente não colocou software aqui, mas tem software. A gente colocou essas 4 aqui, justamente por ser as outras opções quando elas passam no nosso curso. Então tem a engenharia aeroespacial, que é uma mistura ali, né, da engenharia aeronáutica e da engenharia espacial. Me corrija se eu estiver errada, Lê. Mas enfim, a engenharia aí para construir foguetes, aviões, satélites, por aí vai. Tem engenharia automotiva, que tem bastante, é um curso bem diferenciado no Brasil, tanto engenharia aeroespacial quanto automotiva. Na verdade, eu acredito que esses 4 eles são cursos bem diferenciados. Não é em todo estado do país que você vai encontrar. Então, tem engenharia automotiva para quem gosta mais dessa parte automobilística. Tem a eletrônica, que trabalha muito com componentes eletrônicos, hardware e afins. Então, a gente tem várias pós-graduações também no curso em relação a isso. E também tem a engenharia energia, que cuida aí dos mecanismos de energia. Então, energia eólica, fontes de energia renovável e afins. Tem algo a acrescentar, Lê? Nesse ponto, eu acho muito importante da gente falar das empresas juniores e das equipes de competição. Hum, Então, todas têm empresas júniores. O que são empresas júniores? São empresas criadas pelos universitários dentro do campo, no campus da faculdade.
E as equipes de competição são equipes que se juntam em competições específicas. Todas as engenharias podem participar de qualquer empresa júnior, mesmo que não seja da sua engenharia, como também pode participar de qualquer equipe de competição, porque sempre são coisas que juntam muitas áreas do conhecimento. Então, sempre precisa de alguém de eletrônica, de software junto. Uma coisa legal aqui da gente comentar é que a gente sempre vê esse pessoal das empresas júniores, das equipes de competição, como na massa. Então, por exemplo, engenharia aeroespacial. Tem, eu não sei, eu acho que é a equipe de competição, né, a EDRA. É equipe de competição. É uma equipe de Drone, eu acho. competição de drones. E é muito legal porque às vezes a gente está andando pela faculdade e aí eles estão testando os drones. Então, quando você escuta um barulho, você olha para cima e aí é um drone. E aí, quando você olha em volta, tipo, tem algum carinha com controle testando. Isso já aconteceu várias vezes comigo. A automotiva tem duas equipes de competição, a FGR e a Umbaja. Elas produzem carros para competições. A diferença entre as duas é o tipo de carro que elas produzem. Como não é nossa área, a gente não sabe, tipo assim, a diferença. Eu acho que uma delas produz carros. Quer que eu continue? Pode continuar, meu bem. Eu não sei a diferença entre as duas, mas eu sei que elas têm uma diferença, as duas equipes. Eu acho que a Baja é até uma segmentação aí das equipes de competição nesse ramo mais de engenharia mecânica e automotiva. Engenharia eletrônica e energia, acredito que elas não tenham equipes de competição específicas, mas é muito do que a Lê falou. Todas as equipes, elas aceitam todos os cursos. Essa é uma ótima particularidade da FGA, que a gente sempre trabalha em conjunto. Então, por exemplo, uma equipe de competição de engenharia aeroespacial, por exemplo. Tem, por exemplo, lá tem uma equipe que constrói satélites. Eles aceitam pessoas de todos os cursos, porque também precisa de gente na área de software, na área de eletrônica e tudo mais. Eu acho que aqui também é muito importante a gente falar dessas engenharias, porque muitas vezes as meninas não têm tanto interesse com a programação, mas talvez elas possam se descobrir em outras engenharias que são essas. E aqui, essas engenharias, como eu falei, que elas são cursos ali mais raros dentro do Brasil, elas também têm muitas oportunidades. Por exemplo, eu, a Letícia, nossas colegas, conhecemos muitas pessoas que fizeram aero e trabalham hoje na Embraer, ou fazem automotivo e trabalham para a Porsche. Então, essa questão é muito legal a gente trazer um pouco dessa multidisciplinaridade das engenharias e como elas trabalham em conjunto dentro do curso. Tem matérias em que vamos trabalhar juntos, mas também tem as equipes de competição, empresa júnior e etc., que é uma ótima oportunidade para elas trabalharem juntas. Última coisa para adicionar nisso é que tem uma equipe de competição, que é a Titãs, que é de robótica. Então, se as meninas tiverem gostado muito dos robozinhos, a gente já viu também um dia aleatório, no horário do almoço, eles fizeram uma competição entre os deles. Sim! E é muito legal, e também, tipo, pode ser um incentivo para as meninas, que elas podem construir os robozinhos lá na faculdade. Eu tinha esquecido disso. Obrigada por lembrar, Lê. Aqui, ó, chegou aqui para mim a atualização da diferença. Baja é carro por combustão, off-road, e FGR é carro elétrico e outros. Essa é a diferença das duas. Tudo. Tem que adicionar no documento, que isso é uma Tá. coisa muito importante mesmo para falar. Eu acho que é Agora isso. a diva, A diva, maior ela diva de mais faz. todas. Esse eu posso falar, né? Pode falar. Então, gente, a gente não quer deixar a apresentação chata, só que eu acho importante da gente falar também o contexto histórico da nossa faculdade e da tecnologia no geral. Então, desde 1600 e vai bolinha, existiam as máquinas de cálculo, que eram para ajudar as pessoas a calcularem. E isso foi desenvolvendo, até que um cientista matemático, eu não vou falar o nome dele agora, porque eu não vou saber, não vou falar certo. Mas ele fez um estudo para criar a máquina analítica. E ele fez toda
É como se ele tivesse feito, tipo, o estudo para fazer toda a estrutura. Só que apesar dele ser de uma boa família, porque, né, obviamente ele teve acesso a estudos para estar no nível de desenvolver isso, ele não conseguiu colocar em prática fazer essa máquina, porque ia levar muito dinheiro. Tipo, as peças que ele precisava, tipo, o pessoal ainda não tinha nem desenvolvido. Então, ele não teve comissão para colocar a máquina analítica em prática. Só que a máquina analítica era tipo uma máquina, a melhor máquina daquela época para fazer cálculos. Só que ele fez todo o estudo e aí ele comentava, né, com os outros pessoal da área, tipo, os outros matemáticos. E essa máquina ficou muito famosa, mesmo na época dele, ele não tendo conseguido construir ela ficou famosa. E aí é um ponto que a gente vai completar no próximo slide. Aí depois de vários estudos, surgiu o ENIAC, que é considerado o primeiro computador digital. Então ele era gigante, pesava várias toneladas, tinha uma limitação na quantidade de cálculos, só que ainda assim era o melhor que existia na época. Então foi aí que tudo começou realmente a se modernizar e a se digitalizar. E depois eu coloquei esse computador para elas verem o quanto tipo já evoluiu, porque por exemplo, a gente para elas esse computador pode ser muito antigo, mas para mim eu usei um computador muito parecido com esse quando eu era criança. E aí a gente mostrar essa evolução para elas. Pode passar, Gabi. Lê, talvez seja legal a gente até pôr um vídeo. Eu não sei se tem algum vídeo rápido ou bem explicativo para isso aqui, para ajudar as meninas. A gente Depois que estuda você isso no quiser. final. Ok, talvez fique mais prático para saber. Deixa eu passar aqui. Agora é a Ada. Para falar também, pode falar que você brilha nessa parte aí do Fortran. Então, essa, gente, é a Ada Lovelace, é considerada a primeira programadora. Por quê? Então, lembra que tinha o estudo de criar a máquina analítica? Ela ficou sabendo desse estudo e aí ela queria muito trabalhar em conjunto com o cara que estava desenvolvendo. E aí ela, por favor, deixa eu trabalhar com você, a gente pode melhorar essa máquina. Tipo, deixa eu estudar junto com você esse negócio. E o cara batia o pé e falava: não, não, você não vai estudar comigo, não vai, você não vai desenvolver isso comigo. Vai ser tipo uma criação só minha. E aí ela queria provar para ele que ela era sim autossuficiente. Então o que, que ela fez? Ela pegou os estudos da máquina, da estrutura da máquina, e ela pensou como usar. Então é como se ela tivesse conhecido um computador e pensado como é que a gente poderia fazer as atividades que a gente faz nesse computador. Então, ela desenvolveu algoritmos e quase como um programa. Então, ela falou que a gente poderia fazer várias coisas, não só cálculos, mas sistemas de recursão, de loop. E esses conceitos que ela escreveu, tipo, décadas atrás, são conceitos que a gente usa até hoje em programação. Então, ela brilhou e ela fez esses códigos, ela fez como se fosse um manual de como poderia ser usada essa máquina analítica só pelo estudo do que ela tinha lido, do cara escreveu. E aí ele falou assim, realmente, você é muito boa, então depois ele aceitou trabalhar em conjunto com a Ada. E falando um pouquinho da história da engenharia em si, em 1940 a 1950, teve a atualização dos computadores e as primeiras linguagens de programação surgiram. A gente vai falar especificamente das linguagens de programação daqui a pouco, mas aí vocês, nota mental, que elas surgiram nessa época. E em 1960 teve a crise do software. Porque o que aconteceu? Em 1940, as coisas começaram a se atualizar, o pessoal percebeu que a tecnologia tinha um grande potencial para fazer tudo, para mudar tudo, só que ainda era muito novo. Então, eles queriam fazer muita coisa, só que eles não tinham conhecimento para. Então, o que acontecia? Os projetos falhavam por estouro de orçamento, por prazos atrasados e qualidade insuficiente.
Então, os grandes chefões colocavam os programadores da época, os desenvolvedores, para fazer, tipo, as coisas, só que eles ainda não tinham conhecimento suficiente. E aí o que acontecia? Gastavam muito dinheiro. E o site, não o site, né? Mas tipo, a ferramenta que eles estavam tentando desenvolver não solucionava o problema, demorava anos e anos e anos, porque eles não tinham uma estrutura muito bem definida que funcionava para o desenvolvimento e não tinha qualidade o que eles estavam desenvolvendo. Então, em vez de ficar anos e anos nessa crise, o que eles pararam para pensar em 1970? Bom, vamos estudar, né? Sobre se tudo está se atualizando, vamos estudar sobre para a gente conseguir usar essas ferramentas ao nosso favor. E aí que começou a existir os cursos e os programas específicos em universidades para o estudo do software. E aí sim que as coisas começaram a ganhar vida e forma como a gente conhece hoje. Aí pode passar. Tá, vamos falar agora de linguagens de programação, que é uma das principais ferramentas do nosso curso, né? O engenheiro de software não trabalha só programando, a gente vai falar um pouco melhor disso. Então, é muito mais do que só programar, mas, querendo ou não, é a principal ferramenta e é aqui que a gente concentra as vagas de emprego, é aqui que a gente concentra os projetos das disciplinas e os estudos também dos conteúdos que a gente vai estudar durante o curso. Tudo é mediado por uma linguagem de programação. O que é uma linguagem de programação? Linguagem de programação é uma ferramenta que vai permitir a criação de software. E aí a gente tem vários tipos de linguagens para que construa várias coisas. A gente tem uma linguagem de programação que construiu o Teams, a gente tem outra que construiu o Windows, a gente tem outra que a gente faz o site ali da padaria do Seu João. Então elas dão vidas aos aplicativos e seja coisas simples ou coisas mais complexas. E aí a gente pode, vocês podem levar como exemplos esses que eu levei, ou qualquer coisa, assim, que tenha relação com o computador, né? Que tenha relação com software. E aí a gente tem duas categorias de língua. Amiga, tá barulho? Se tiver, tá tudo bem, tá bom, Rafa? Mas tá de boa? Tá de boa. Ah, então tá bom. Perdoa. E aí a gente tem dois tipos de linguagem, que são as linguagens de baixo nível e as linguagens de alto nível. Quais são as diferenças das duas? A linguagem de baixo nível, como vocês estão lendo aí no slide, elas são próximas da parte física do computador. O que isso significa? Quanto mais baixo nível a linguagem é, mais difícil ela é de ser lida, de ser compreendida e requer mais estudo, seja da sintaxe, que é como você escreve, o que você digita, como você declara uma variável, ou seja, do processamento do computador. Esse é um assunto muito complexo, mas, por exemplo, para um compilador compilar uma linguagem de programação, ele precisa que ela fique no nível mais baixo possível, para que seja otimizada para ele consiga ler. Então, isso é um pouco ali da linguagem de baixo nível. Falando assim de uma forma mais simplista, é uma linguagem que fala mais o idioma dos computadores e fala menos o idioma dos seres humanos. Acredito que essa seja a melhor definição. E as linguagens de alto nível, como vocês podem ver, elas são próximas das dos computadores. Então, são linguagens que já são otimizadas para a gente aprender a trabalhar com elas. Então, você consegue bater o olho ali e estudar e compreender como você declara uma variável, como você faz um cálculo, uma soma, uma divisão, como você faz uma estrutura para ela. Então, são linguagens que são otimizadas para o nosso trabalho como programadores e desenvolvedores, ou até para pessoas amadoras que querem ali aprender a programar. Então, essas são a diferença das duas. E como engenheiro de software, nós vamos nos deparar com as duas nos momentos da nossa vida. E aí, seja na parte de trabalhar, de desenvolver alguma coisa, ou seja na parte de aprender algo específico, talvez aprender mais sobre a arquitetura dos computadores, sobre estrutura de dados. Tem diversas emendas, mas é importante a gente falar que, como engenheiro de software,
Nós conhecemos as duas, apesar de no mercado de trabalho, que eu acho que é importante a gente trazer essa pegada do mercado de trabalho para as meninas, que é algo muito atraente no nosso curso. No mercado de trabalho, a maioria das vezes, mas também há muitas exceções, elas vão se deparar ali com linguagens de alto nível, que são as otimizadas para elas conseguirem trabalhar, construírem as coisas, seja empresa ou seja por conta. Tem algo a falar, Lê? Não, Vou passar aqui, então. Quer falar algumas e eu falo outras? eu falo das três de cima. Tá. Então, gente, aqui a gente trouxe algumas linguagens de programação para exemplificar tudo isso, e acredito que todas essas sejam de alto nível, né? Sim, sim. Todas são de alto nível, então vamos começar pelo C. O C é uma linguagem, uma das mais antigas, e é um pouquinho difícil de aprender no começo, porque como ela é muito antiga, não tem nada pronto. Então é você que tem que pensar em toda a lógica para construir algo. Só que, apesar disso ser muito difícil, é uma das primeiras linguagens que a gente aprende quando a gente entra no nosso curso. Porque no começo, pegar a linguagem vai ser difícil. Só que depois, quando você pega C, pegar outra linguagem, vai ser muito mais fácil, porque você já começou pelo mais difícil. Então, isso que os professores geralmente incentivam, porque você começar pelo mais fácil e depois ir para o mais difícil, você vai penar. Então, é melhor começar logo pelo mais difícil. O C já te faz desenvolver muito, porque como não tem nada pronto, ele vai treinar muito a sua lógica. Então, tipo, é uma linguagem crua e até onde você consegue ir com ele. Apesar de ser muito antigo, ele ainda é muito utilizado em várias aplicações. Aí os outros Czinhos aqui são como filhos dele, são tipo atualizações dele. Então, o primeiro é o C++. Eu achei muito importante trazer aqui, porque é uma coisa muito legal da gente apresentar para as meninas Olimpíadas de Programação. E as Olimpíadas de Programação tem em todo canto. A UNB organiza várias, só que também tem, tipo, a UBI. É UBI o nome da área de informática? Acho que é. Enfim, tem as Olimpíadas que, tipo, são organizadas níveis nacionais e internacionais. Então, é muito legal a gente incentivar as meninas a irem para esse âmbito. E nas Olimpíadas de Programação, geralmente você pode escrever seus códigos em qualquer linguagem, só que tem algumas que têm seletivas para competições internacionais. E essa, geralmente, você vai ter que programar em C++. Então, é importante que você aprenda. E se elas gostarem dessa área de programar, de competir, vai ser uma linguagem muito recomendada para isso. E, por último, tem o C Sharp, que é uma atualização, só que daqui o meu preferido é o C++, porque ele é tipo muito bonitinho. O C Sharp é mais complicadinho, mas qual que ele traz de bom? Geralmente, os jogos são produzidos em C Sharp. Então, se você gosta de programar e quer programar jogos, é uma linguagem que vai ser indicada para você. E aí a Gabi vai falar das outras três. Vou falar, eu gosto de ser chato, velho. É o mais lindo. Nossa, não. Assim, Tem que todas fazer as linguagens, eu não. acho que você pegou trauma por causa do Brisa, mas o Sim. C Sharp é maravilhoso. É uma coisa que eu acho importante também de falar, que todas as linguagens você constrói tudo com elas. Então, se você quiser ser o corajoso e fazer um site com C++, vai em frente. Procura aí as ferramentas para você criar só com uma linguagem só que tem muito questão de otimização, porque quando a gente é programador, a gente tem que buscar não só algo que seja com qualidade, mas que seja otimizado para a gente, que a gente não fique ali um grande tempo. Então, existem linguagens indicadas para cada situação.
Por exemplo, como a Ale falou aí, desses três, o C++ para competição e tudo mais, C Sharp dá para fazer jogos, o C mais para aprender, que é a base de tudo. A gente também tem o Python. O Python hoje ele dá para ser usado em diversas coisas. É uma das linguagens mais fáceis para iniciantes aprenderem. Então, se as meninas alguma tiverem interesse, vocês podem indicar essa questão do Python aí. É uma linguagem boa para aprender lógica também, não com a robustez que a gente tem no C, mas é uma linguagem boa e é uma linguagem muito usada hoje na inteligência artificial. Então, o principal poder dela hoje é no desenvolvimento de IA. Mas a gente consegue construir também sites web, aplicações. Vocês podem falar até daquelas aplicações do TikTok que a gente vê de vez em quando. Algumas é com Python, outras é com HTML. Eu vou falar agora, mas dá para puxar isso. O HTML, ele não é um. Oi? Aplicações do TikTok. É porque tem aquelas florzinhas, aqueles trem que quer namorar comigo e você não pode escolher, não. Tem algumas, mas outras é com CSS. Eu vou passar Ah, aqui. tá. Não, é só porque a gente é programadora, aí aparece isso pra gente, não é que vai aparecer isso pra elas. É verdade, é verdade. Ah, então deixa. Desculpa, fiquei na bolha aqui. Aí a gente tem a tríade aí, né? O HTML, o CSS e o JavaScript. Eu vou falar mais. Pode falar mais do HTML? É só pra falar que, tipo, são as três ferramentas que a gente usa para desenvolver sites. Sim. E o HTML ele não é uma linguagem de programação, mas ele é uma linguagem de marcação. Só que ele trabalha em conjunto, independente do que você for usar. Se eu quiser fazer um site com C Sharp, mas enfim, eu vou usar HTML. Uma coisa que a gente acho que a gente não pôs aqui nos slides, mas se vocês quiserem mostrar para elas, que a gente fala muito na área de back-end e front-end, né? E para quem tentar por fora, não entende nada do que é isso. Então, se alguma delas perguntarem, ou se em algum momento vocês acabarem escapando alguma coisa, o back-end, acho importante explicar, né, a diferença, que o back-end, ele é a parte de trás, que ninguém vê, mas que monta a lógica, e que o front-end é a parte que a gente vê, que é a parte visual. Mas voltando ao assunto, para não firular demais. O HTML é uma linguagem de marcação, não é de programação, mas ela caminha e anda junto com várias linguagens, inclusive com essas duas que estão aí do lado deles, que são muito otimizadas justamente para criar aplicações web, né, então para criar sites. E também é muito fácil e tranquilo de aprender. Se as meninas quiserem desenvolver ali os seus primeiros sitezinhos, é uma ótima indicação. E a última, ela é o temido Java. O que é o Java? Gente, o Java ele é uma linguagem de programação que você consegue fazer um site inteiro, como as outras, então você consegue fazer back-end e front-end com ele, mas ele é otimizado para o back-end. Como que a gente pode passar isso para as meninas? Ele é otimizado para você construir a lógica de sites, para construir o armazenamento de dados de sites, de aplicativos. Então, dá para falar dessa parte, mas ele tem a maior qualidade dele, o maior poder dele ali é no back-end. E eu acho que ele também é uma linguagem que tem alta empregabilidade. As outras também têm, o Python, C Sharp, JavaScript, mas ele, para quem gosta dessa parte mais de lógica, ele é uma das que mais tem empregabilidade, o tal do Java, e é muito, muito, muito usado pelas empresas. É legal também falar que, por exemplo, o C Sharp é uma linguagem da Microsoft, então geralmente tem todo esse ecossistema da Microsoft. O Java, eu não lembro agora quem criou, não estou lembrando, mas eu sei que é bem usado também. Eu acho que é mais ou menos isso. Você tem mais alguma coisa para falar, Ali? Que eu falei demais. Não, acho que é isso. Passar. Área de atuação. Qual você quer falar? Quais? Não, vamos falando, tipo, continuando do jeito que a gente tá, um fala o outro. Tá, pode falar. Então, gente, a primeira que eu trouxe aqui para apresentar para vocês é desenvolvimento web. O que é desenvolvimento web? É você construir sites que vão ficar na internet. E aqui a gente trouxe as áreas de atuação, e cada uma dessas áreas de atuação, elas se dividem, tipo, acho que em umas 5 profissões. Então, eu vou falar do que faz, e aí a gente pode comentar sobre as pequenas divisões de trabalhos.
Então, a gente, como a Gabi já comentou, vai ter a parte front, ou seja, se as meninas gostarem dessa parte visual, aí vocês podem falar que elas podem trabalhar só com essa parte visual, que elas vão construir, tipo, todos os botões, os sites, toda a parte que os usuários vão conseguir ver. E aí elas que vão decidir as cores, tipo, tudo que vai ficar mais bonito. E também, como a Gabi falou, tem a parte do back. Então, se você não gosta dessa parte visual, você quer fazer, tipo, a parte que vai realmente funcionar. Porque qual que é a divisão? Tem o desenvolvedor front-end que vai fazer a parte visual. Só que ele vai deixar lá um botãozinho bonitinho. Só que na hora que você clicar, não vai fazer nada. Por quê? As coisas não funcionam só com a parte visual. Precisa do back. Então, quem vai fazer aquele botãozinho bonitinho que o desenvolvedor front-end colocou funcionar é a pessoa que trabalha com back-end. Então, ela vai fazer tudo funcionar, tudo se interligar e é isso, funcionar da melhor forma possível. Então, nessa área de desenvolvimento web, a gente fala mais sobre desenvolvimento de sites e geralmente a gente tem essa divisão. São as duas principais divisões. E aqui tem outras, que é, por exemplo, o design, que é a pessoa que vai pensar também no visual, só que não vai programar nada em si. Ela vai pensar no visual, vai produzir, por exemplo, um protótipo, ou seja, vai imaginar como seria aquele site, e depois vai passar para o engenheiro front-end, que vai realmente colocar a mão na massa pelo aquele design, pelo aquele visual. E é isso. Gabi, seu meu microfone está desligado. Ai, ainda bem que você falou, que eu já tava falando. A próxima é o desenvolvimento mobile. O que é o desenvolvimento mobile? Ele tem muito dessa característica do back e do front, né? Então, a gente continua tendo isso, a gente continua tendo que prototipar, fazer design dos apps, mas a diferença é que é o mobile. O que é o mobile? É para o nosso celular. Então, é como que elas vão programar o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, não sei, o TikTok. Então, tem essa área dedicada só para isso, porque sites são diferentes de aplicativos e geralmente são tecnologias diferentes também. Então dá para apresentar isso para elas. Tem algo? Eu acho que o desenvolvimento mobile também tem essa separação, né, do desenvolvedor front, do design e do back-end. Sim. Aqui, assim, isso é para sites e para aplicativos. Isso é geral. Mas aqui a gente tem uma questão muito mais forte da usabilidade. Então, vocês podem apresentar isso para as meninas também, porque também é uma área da engenharia de software. Que eu não lembro se está aqui. Ui, desculpa. Que eu não lembro se está aqui. Qualquer coisa a gente coloca. Mas a questão de usabilidade, né? O UX/UI design. Por que ele é tão importante? Porque, por exemplo, o aplicativo ele precisa ser acessível para todos. Então, a gente tem um banco. Como que esse aplicativo do meu banco vai ficar acessível para mim, que tenho 19 anos, sou estudante de tecnologia, e para o seu Zé, que tem uma mercearia e tem, sei lá, tem ali a faixa dos seus 60. Ou então, para a gente falar aí para o pessoal, para o público PCD. Então, aqui também entra, além dessas duas partes de desenvolvimento, também entra muito mais forte a questão de usabilidade. Apesar dela também existir no web, mas aqui justamente por essas características de que aplicativos eles precisam ser acessíveis para as pessoas e para resolver o problema delas. Pode passar? Uhum. E aí é que a gente tem a engenharia de dados. Bom, tem dados em tudo que a gente faz na internet, tudo a gente coloca nossas informações e tudo a gente recebe também informações. Então, tem que ter uma pessoa que vai pensar como é que vai organizar todos esses dados. É que a gente pode colocar um exemplo, que a gente pode colocar como exemplo, por exemplo, né? Engraçado. Mas é que a gente pode exemplificar como você é contratado
e aí o seu chefe fala para você: ah, eu quero que você pegue todos os nomes de todos os novos usuários. Aí você vai escrever no seu caderno o nome de todos os usuários. Não, você não vai fazer desse jeito, até porque vai ser muito fácil, em menos de 5 minutos, você perder essa conta e você não conseguir anotar o nome de todo mundo. Então, tem a engenharia de dados que vai pensar na melhor forma de organizar todos esses dados. Então, para onde que vai todas as informações das pessoas que entrarem no seu site e acessarem e se cadastrarem? Como é que vai ficar organizado? Como é que você vai organizar as informações que tem no seu site, que as pessoas vão acessar para ler? E essa área é muito importante, porque está em todo lugar. Então, a área de dados está em alta agora, não só para você organizar os dados, mas você também conseguir saber o que fazer com eles. Pode passar? Ai, calma. Para você conseguir fazer outras coisas com eles. Então, por exemplo, os seus usuários vão lá no seu site e eles vão pesquisar um certo conteúdo. O que, que as pesquisas daqueles usuários significam para você? O que, que elas podem te tornar em dinheiro? Então, tem essa parte da organização, mas também tem essa parte de agora das pessoas quererem fazer estudos com os dados para conseguir terem cada vez mais lucros. Agora sim, pode passar. Seu microfone. Eu vou parar de desligar. A gente tem a quarta área agora, que é a inteligência artificial e o machine learning, né? Que é esse termo que complica, essa frase aqui difícil. Inteligência artificial hoje em dia ela está muito, muito, muito em alta. E é uma área também que os engenheiros de softwares eles atuam diretamente. Como eu falei ali, se vocês quiserem, vocês podem puxar muito a pegada do Python para cá, que é a principal linguagem para desenvolver hoje, né? Ela é altamente otimizada para isso. Mas para falar de inteligência artificial, a gente tem assim os exemplos que a gente tem hoje, então, por exemplo, o ChatGPT, que eu tenho certeza que todas elas conhecem, tanto quanto a gente. Mas a gente também pode passar aqui, eu acredito que muito a parte de robótica, então tem muitos robozinhos que já possuem inteligência artificial. A gente também pode trazer a questão das assistentes virtuais, né? Então a gente tem o Google Assistente hoje, a gente tem a Alexa, a gente tem a Siri. Então, esses são exemplos de inteligência artificial que são Ai, desculpa. Que são exemplificados onde o engenheiro de software pode atuar. Também tem a questão do machine learning, que eu não sei explicar muito bem, mas eles são desenvolvimento de padrões de algoritmo, né? Então, ele tem a ver um pouco com a parte de dados, a área de dados que a Lê falou, mas ele também é para montar ali redes neurais. Então, e que podem resolver diversos problemas. Então, se as meninas forem procurar, a gente tem muitas resoluções na parte de saúde, na parte de biomedicina ou na parte de monitoramento, que a gente vê muitas vezes aquelas. Eu já vi até gravação de mercado em que as pessoas pegam ali os sensores das outras com Python e esses algoritmos. Então, acredito mais ou menos que seja isso. Você tem algo mais a falar, Lê? Não. Eu vou passar. Você quer comentar esse de novo? Porque aí o último fica para mim, que é sobre Tá jogos. bom, tá bom. Essa daqui é a parte de segurança da informação, cyber security, né? Gente, o nome ele diz muito, mas o que que é aqui? Aqui eu acredito que seja, para mim, assim, é uma arte que é a arte do hacker e do cyber hacker, né? A gente hoje tem duas vertentes quando a gente fala de hacker, porque todo mundo fala, fulano é hacker, isso é hacker. Mas o que que é isso, né? Como que a pessoa, enfim
A gente tem várias vertentes na área de segurança da informação. Inclusive, vocês podem até falar que existem hackers do bem, hackers do mal, porque realmente acontece, existe bastante. Provavelmente as meninas já viram algum caso, já tal empresa invadiram o sistema, estão pedindo Bitcoin em troca. É uma conversa muito grande, mas é porque o Bitcoin, ele, como ele não tem rastreamento, então é fácil de você fazer esse pagamento. Aconteceu um dia desse, acho que com o Hospital de Brasília, eu não lembro qual. Mas a área de segurança da informação, ela é justamente para proteger dados, então proteger corporações. E nenhum de nós estamos imunes a isso, seja a maior empresa do país, ou seja, o meu computador aqui, pessoal, a gente não está imune disso. Então, a área de cibersegurança, ela estuda muito bem isso. E tem vários mecanismos para estudar. Então, seja testando a vulnerabilidade de um site, fazendo ali os ataques, que no caso é o hacker do bem, que inclusive tem um programa do governo chamado Hackers do Bem. Vocês podem falar para elas aprenderem sobre a área de segurança da informação, ou seja, na montagem ali de um sistema, o quão seguro ele está. E é uma área que está presente em absolutamente tudo, justamente por conta do que a Lê falou de dados. Então acaba que gira muito em torno disso. A gente tem tantos dados, a gente tem, sei lá, independente do que você tenha de aplicação, provavelmente ela armazena dados, o que é super importante, mas como que a gente vai fazer para proteger eles também? É, então, essa é uma área destinada só para isso, engenharia de software, emprega muito bem, tem muito emprego fora do país, como as outras também tem, mas essa tem um destaque, tem um certo destaque, e também paga muito bem. As outras também pagam, mas essa também paga muito bem. E é uma das áreas aí para a gente falar que não existe só programação, né? Eu acho que o principal intuito da gente estar trazendo aqui é para falar para as meninas que engenharia de software não é só programação. Então, essa é uma área. E por último, gente, claro que que existem várias e várias e várias áreas diferentes, várias e várias profissões, só que essas são as mais populares, vamos dizer assim, e que podem interessar mais as meninas nesse primeiro momento, com o contato delas com a tecnologia. Depois, se elas gostarem da área e forem estudar mais, elas vão ver o quanto esse mundo é grande. Mas vamos lá, falando da última que a gente preparou aqui para essa apresentação, tem desenvolvimento de jogos. Inclusive, esse videozinho é de um jogo que eu desenvolvi. Então, assim, não é coisa de outro mundo você desenvolver um jogo. É muito difícil? Pode ser, dependendo do que você quer fazer e das ferramentas que você está usando, só que é totalmente possível. Então, a área de desenvolvimento de jogos, definitivamente, ela pode se ramificar, se dividir em várias e várias atuações e profissões. Por quê? Vai ter a parte da pessoa que vai pensar no design do jogo, ou seja, como é que vão ser os personagens, como é que vai ser o vilão. E assim, não é uma pessoa que vai falar assim, eu quero que a mocinha vista rosa e que o vilão vista azul. Não, mas por quê? Tipo, tem todo um estudo por trás das emoções que você quer passar com o seu jogo. Então, essa pessoa que vai decidir como é que vai ser o design tem que saber isso. Então, tem a parte da pessoa que vai pensar só no design, tem a parte do desenvolvedor 3D que vai fazer toda a modelagem dos seus bonequinhos, para eles ficarem o mais perto real, tipo, do mundo real possível, ou também vai ter o desenvolvedor que vai desenhar nesse estilo, que não é tão realista, mas que também tem que ficar bonito e que também tem que passar todo um sentimento para a pessoa que está jogando. Vai ter a parte da pessoa que vai pensar no level design, ou seja, em como é que vai ser os níveis daquele jogo. Então, beleza, que o jogo tem uma historinha. Como é que eu vou dividir? Eu vou dividir em 3 fases, eu vou dividir em 10. E como é que vão ser essas 10 fases? Tipo, qual vai ser a dificuldade? Porque também tem toda uma lógica por trás. A pessoa pode pensar em uma coisa muito, muito difícil, e que quando for lançada, as pessoas não vão querer jogar porque é muito difícil e ninguém consegue passar. Mas também, se for muito fácil, ninguém vai querer jogar. Então, a pessoa tem que fazer todo esse estudo para juntar as melhores características. Também tem o programador que vai ter que juntar tudo isso. Então, por exemplo, a pessoa que desenvolveu o nível vai te explicar como é que ela pensou nisso e por que ela pensou naquilo,
e você vai ter lá o bonequinho que o design pensou. E aí você vai ter que fazer isso funcionar. E quando o seu jogador apertar no botão, o que ele tem que fazer? Como é que vai ser a mecânica de combate? Qual vai ser, tipo, programar o ataque do vilão? Então, assim, são várias coisas que você pode ou não usar a programação. Mas que muito provavelmente, se você está usando a programação, você vai usar o C Sharp, como a gente comentou. Eu acho que seja isso. Seu microfone está desligado. Vamos para as oportunidades. Quer introduzir, Lê, essa parte aqui? Pode arrochar. Então, gente, as oportunidades. A gente falou das áreas de atuação, só que assim, isso é mais para quando você já tem conhecimento na área. E para as meninas que gostaram dessa área de criação, de inovação, de tecnologia, mas que ainda não têm um conhecimento, elas vão ter que esperar, tipo, fazer o ensino médio, chegar lá no ensino médio, fazer o ensino médio, chegar lá no ensino médio, fazer o ensino médio e chegar lá na graduação? Não, elas não precisam. Elas podem se envolver agora em projetos para meninas. Então, isso aqui é muito importante da gente falar, porque a gente pode sempre fala, né? Ah, porque a tecnologia é uma área muito masculina. E isso pode fazer com que elas tenham um pouquinho de medo. Ah, mas é porque eu vou estudar só com homens. Mas, justamente pela programação, por esse mundo ainda ser tão masculino, que as meninas que estudam nessa área se unem tanto. Então, assim, existem vários e vários projetos só para as meninas que são dessa área. Então, é muito fácil você fazer amigas, você conhecer meninas super legais que tenham os mesmos interesses que você. E você não precisa esperar chegar na graduação para fazer isso, para desenvolver ou para conhecer meninas com esses interesses. Então, aqui a gente colocou duas, que são dois projetos muito famosos da UNB, mas a gente também colocou outros, porque elas têm, assim, um mundo pela frente. Então, o primeiro que eu vou apresentar aqui é o Meninas Velozes. O Meninas Velozes é um projeto que eles têm até bolsistas no ensino médio e também as alunas que estão no ensino médio, elas participam. Então, tem palestra, tem oficinas. Eu acredito que eles não trabalham exatamente só com a parte da tecnologia e inovação, porque, inclusive, eles foram na minha escola antiga e eles fizeram uma palestra sobre beleza, sobre as meninas terem mais autoestima. Então, é um projeto muito legal que vai falar, assim, das inovações, vai dar palestra, vai fazer workshops, mas vai falar também, tipo, vai unir as meninas. Não vai falar só dessa parte de tecnologia. E é muito legal. Inclusive, Gabi, elas estavam na FGA. Ela tem o Instagram delas, onde vocês podem acessar e ver as atividades que elas fazem. E elas passearam pela FGA e conheceram todos os laboratórios lá da FGA. Tudo, 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 tudo. Aqui já tá meninas. Ah, não, tá na próxima. Tá, pode passar? Passei. Uhum. Aqui tá o meninas.comp, que é um projeto também de meninas na computação da engenharia, da UNB. E, logicamente, nosso curso está muito ligado a isso. Temos muitas meninas que estão lá. E esse é um dos projetos também para a inclusão de meninas na área. E esse projeto ele é muito legal porque é muito do que a Lê falou. Você não precisa estar na graduação, não precisa estar na faculdade para vir para a tecnologia. Por exemplo, pelo Meninas Comp, eu tenho conhecidas amigas, a Lelê também, que começaram no ensino médio, que fazem pesquisa no ensino médio. Então, é uma boa para atrair as meninas, essa parte, para chamar elas para vir fazer ciência, né? Para vir fazer pesquisa. E na área de tecnologia, melhor ainda, mas é um projeto também para promovê-las nisso. Então, é um projeto da UNB, mas que aceita meninas de fora. E eu acredito que seja uma boa apresentar oportunidade. E lá dentro elas vão ter palestra, vão ter competição de programação, vão criar jogos, que por exemplo, é um projeto de pesquisa de uma amiga minha que ela fez, vão em escolas dar aula,
vão fazer pesquisa, como eu falei, vão ter palestras, vão ganhar muitos mimos que a Meninas Comp dá, e ainda tem a oportunidade de ganhar uma bolsa. Então, olha aí, perfect. Quer falar das outras duas imagens? Que eu não sei o que é essa cadeira de rodas, Lê. Então, gente, elas fazem vários projetos e eu trouxe dois deles aqui porque eu acho que é muito perto do que a gente já estava desenvolvendo. Tanto eu na Santa Maria, quanto as outras meninas nos outros polos, porque é mexendo com Arduino. Então, esse primeiro, que tem estes parecendo postes, elas fizeram uma cidade inteligente. Ou seja, tudo tem sensores. Então, essa luzinha só liga quando tiver um movimento. Então, quando tiver movimento e quando tiver escuro. E aí tem as outras partes do outro projeto que eu não mostrei, mas que é tudo interligado por sensores e tudo inteligente, como se fosse uma cidade mesmo, que é totalmente interligada e inteligente. E também eu achei muito legal essa cadeira de rodas, é o que tem em uma escola que as meninas participavam, dão palestra, dão aulas, tinha uma menina que era cadeirante. E elas pensaram em fazer um projeto que fosse ajudar ela. Então, o que elas montaram? Eu não sei se as suas já trabalharam com isso, Gabi. Só que lá a gente estava trabalhando com aquele sensor ultrassônico, que é de movimento, que você consegue Eu ver acho, uma coisa está próxima. eu acho que já. Sim, sim. Tanto que a gente tem um projeto, tipo, parecido com esse da cidade, só que é tipo uma. Aquele trem para passar carro, sabe? Aí você passa na frente e ele abre. E aquele negocinho que faz barulho, o buzzer, né? Buzzer. Esse eu não tô lembrada, não, mas provavelmente tem também. Tem é que eu esqueci o nome dele, mas ele faz barulho. Então, elas programaram e juntaram para quando? A menina, quando ela estivesse dando ré, o negocinho fosse fazendo barulho, quanto mais próxima ela estivesse do obstáculo. Então, o que que acontecia? Quando ela ia dar ré em alguma coisa, tipo, em algum lugar, e o negocinho fazia barulho, ou seja, tinha algo, um obstáculo muito próximo, então ela tinha que manobrar a cadeira melhor. E aí, quando ela fosse dar ré e não fizesse nenhum barulho, significa que não tem nada atrás dela. E isso ajudou muito ela a conseguir se locomover melhor com a cadeira. E foi uma coisa que, tipo, ajudou, que se tornou mais acessível, inclusivo, e foi um projeto do meninas.com. Muito lindo. Pode passar? Uhum. Aqui é só para falar da Steam, né? É porque uma coisa, elas são muito novinhas, então assim, elas têm muito pela Hum, frente. Então a gente pode falar das oportunidades que elas têm aqui no Brasil, só que também a gente tem que falar que elas têm opções de ir para fora. E quando elas vão para fora em programas que acontecem fora do Brasil, essa sigla da STEM está em vários e vários programas. Então elas vão ver muito essa sigla, que é a junção de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então tem muitos programas que são para as meninas na área de STEM, ou seja, nessas 4 áreas. top, top. Inclusive, a maioria dos projetos, inclusive o nosso, ele é para a inclusão delas aqui. Então, quando a gente fala meninas na STEAM, meninas na STEM, eu não sei pronunciar direito, acho que é STEAM, né? É justamente para. Eu acho justamente a gente acho importante a gente apresentar essa sigla para elas, porque é muito além da tecnologia, muito além da matemática, muito além da engenharia, são coisas que andam super ligadas e juntas. É mais um projeto. Aí aqui eu vou falar de 3 oportunidades para elas que não fica preso aqui no Brasil. Primeiro é o Tech Girls, que eu acho assim um projeto incrível, pena que eu já conheci quando eu já estava mais velha, mas fica aí uma oportunidade para elas. Que é o projeto?
Então, é para meninas de 15 a 17 anos, de vários países. E elas vão ficar algumas semanas numa universidade lá dos Estados Unidos, estudando e desenvolvendo projetos. E aí depois elas vão ter esse intercâmbio, né, com mentores, com professores, estudando nessa parte de STEM. E depois elas vão voltar para os países natal delas e continuar com as mentorias, com aulas e produzindo um projeto real com o conhecimento que elas conseguiram lá nos Estados Unidos. E assim, é um programa que cobre todas as despesas que você tiver, então assim, é muito, muito legal. E você tem a oportunidade não só de viajar com tudo pago, mas também de conhecer várias meninas e ter um conhecimento assim incrível. A segunda é esse daqui vai me pegar um pouco para falar o nome, mas é a bolsa do Science. Eu não vou me. Faz. Da Science. Nesse, é uma bolsa de estudos que você pode ganhar US$ 20.000 para estudar nos Estados Unidos. Então, você. E a forma de inscrição é muito legal, porque você vai gravar um vídeo e você vai ser muito criativa, falando de algum conteúdo da STEM, ou seja, algum conteúdo que você gosta de matemática, de informática, de engenharia, de ciência, qualquer conteúdo, você vai explicar esse conteúdo num vídeo de 3 a 5 minutos, sendo o mais criativa possível, e aí você concorre a US$ 20.000 para você estudar nos Estados Unidos. Então, assim, você pode ganhar uma bolsa nos Estados Unidos e receber dinheiro para estudar lá. E é simplesmente incrível. E eu acho muito legal a gente falar isso para as meninas, que elas têm oportunidade de estudar fora, não só aqui na UNB, mas também em outros países, porque tem várias e várias universidades que dão bolsa 100% para estudantes. Só que, claro, que elas têm que construir o currículo delas desde agora. Só que elas já estão construindo. Tá no Mises, já é incrível para o currículo, já é um projeto de extracurricular muito legal. E aí, clica nessa foto, Gabi, para ver se vai dar certo. E esse vídeo, gente, eu deixei porque para mostrar de exemplo para as meninas como é o vídeo. Elas têm que gravar em inglês. Só que essa moça, ela gravou em espanhol, porque ela fez as duas versões. Tanto ela falando em espanhol quanto ela falando em inglês. E aí eu deixei a versão dela falando em espanhol, porque eu acho mais fácil das meninas entenderem. Então, quando vocês forem apresentar, vocês podem clicar nesse vídeo e mostrar para elas mais ou menos o formato. E aí eu acho que a Gabi não precisa, tipo, deixar um tempinho, mas é muito bonitinho ela falando. Ela fala sobre clima e é uma forma também de incentivar as meninas. Tô tentando voltar, peraí. Hum. É que eu não tô vendo o Não, trem clica do Teams. Tá... não tá do Achei. lado a apresentação? Isso. É porque tava com o trem do Teams na frente. Acho que foi. Acabou, né? Uhum. Aí Ah, tem não, tem mais mais uma uma. que é para quando você tá na faculdade, inclusive eu e a Gabi a gente pode fazer, que é você ser embaixadora do Google, que eles têm uma política para tornar a área da tecnologia mais inclusiva. Então, como está aí a tradução, estamos criando um mundo em que todas as mulheres podem ter sucesso na tecnologia. E eles abrem inscrições anuais para você ser embaixadora do Google nesse programa Women's Techmakers, onde eles fazem cursos, palestras, workshops, tudo para ficar para o mundo da tecnologia ser mais inclusivo. Tem vários vídeos nas redes sociais do projeto, que são vídeos assim lindos, por exemplo, mulheres da Índia, da China, de todos os lugares do mundo, contando a experiência delas para incentivar outras mulheres na tecnologia. Então, assim, é simplesmente incrível. E eu acho que assim. Ah, tem mais uma frase, se você quiser ler. Sim, sim. Ah, é uma coisa que a gente não colocou no slide. Ah, eu vou voltar só para fazer um negocinho aqui. Que talvez as meninas elas fiquem na dúvida do nosso curso, né, de engenharia de software. Se a Lê achar relevante, eu posso até colocar aqui.
Mas qual que é a diferença do nosso curso para o curso das meninas que fazem computação, por exemplo, das meninas que fazem ciência da computação? É justamente a parte da engenharia. E não porque a gente faz cálculo 1 ou cálculo 2, porque talvez a gente faça até menos cadeiras que as meninas dos cursos de computação, mas é porque a gente tem um panorama mais geral da construção de softwares. Então, no curso, a gente tem muitas matérias que falam sobre gestão, a gente tem muitas matérias para aprender a criar as coisas do zero. Então, muitas matérias para trabalhar melhor em equipe, para fazer justamente a gestão de projetos, uma construção do zero, talvez, no ambiente. Então, eu acho que, voltando aqui no panorama do curso de engenharia de software, e como ele se diferencia um pouco dos outros, eu acho legal a gente, vocês puxarem um pouco disso, que não é uma parte tão, tem muito fundamento científico, mas a gente também tem um olhar mais macro em volta dos softwares e do mercado de trabalho nessa parte. Então, acho que é isso, né? Aí tem uma frasezinha no final que a Lê botou pra gente reavivar as meninas. A mulher deve romper com a tradição que a mantinha no silêncio. O estudo e o conhecimento são armas poderosas para lutar contra a opressão, que é o que é o que a Letícia, é o que as meninas, as nossas amigas bolsistas que estão assistindo aqui fazem. Então, eu acho que é muito importante a gente puxar isso para elas, esse senso de pertencimento, porque eu não sei como foi com vocês, mas eu, quando estava na escola, eu não era motivada a seguir talvez uma área de engenharia, uma área de tecnologia, e quando eu decidi ir, algumas pessoas olhavam e falavam, nossa, mas você tem cara disso. Então, eu acho muito importante vocês levarem essa frase para as meninas com esse senso forte de pertencimento, porque é um curso muito masculino, na FGA é um público muito masculino e está começando a mudar um pouquinho agora, mas a gente colocou essa frase justamente para vocês trazerem isso para elas. Habla, Lê. E eu acho que é isso, tipo assim, é uma área ainda assim muito masculina, tem muitas dificuldades, mas a gente não pode se acovardar por isso. A gente tem a mais é que lutar. Se é o que a gente gosta, a gente tem que estudar para ser cada vez melhor e abrir esse mundo, abrir as portas desse mundo para cada vez mais meninas. Porque isso a gente vai mudar, não só esse cenário, mas também o mundo. O mundo precisa das nossas ideias, das nossas criações. E é isso. Oi. Ai. Ah, Erros técnicos. isso aí. É É. do quiz. Então tá Uhum. bom. É isso, meninas. Obrigada por terem assistido. 1h13 aí. Eu espero que dúvidas falem com a gente, por favor. E se quiserem fazer cópia do slide, colocarem coisas para facilitar o entendimento de vocês lá na hora, fiquem à vontade também. É isso, meninas. Um beijo. Parando aqui a gravação. Gente, eu não sei para ser